Gente boa da VM, gente boa de HG. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos de obra literária, desta vez da Unicamp. E eu chamo a sua atenção. Não é porque você não vai fazer Unicamp que você não pode e não deva tomar conhecimento da obra da Unicamp. Por quê? Porque uma coisa completa a outra. Se você vai fazer a FUVEST, você tem obra da Unicamp que vai ajudar você exatamente a estudar, aprofundar-se dentro do contexto da Unicamp, ou melhor, dentro do contexto da FUVEST. E hoje, portanto, nós vamos falar de uma obra interessantíssima. A obra é de Joaquim Maria Machado de Assis, o grande Machado de Assis. E se é o grande Machado de Assis, vem comigo, vamos adentrar a casa do velho Machado de Assis. Aqui na casa do velho Machado de Assis, entre livros, entre papéis avulsos, que é o livro exatamente onde aparece o conto O Espelho. O Espelho, na realidade, o velho Machado de Assis quis mostrar muitas outras coisas, muitos outros fatos dentro do contexto. A análise da alma, a alma externa que olha para a alma interna e a alma interna que olha para a alma externa. O espelho, o que representa dentro do contexto de uma sociedade ou no aspecto de uma pessoa, é exatamente o espelho. Este lado virtual que nos mostra o lado externo do ser, na realidade reflete interiormente a verdade do seu interior. Então, no estudo metafísico, Jacobina, o grande personagem desta obra narrada em primeira pessoa, atenção que dá para se fazer uma correlação muito séria entre a visão de Quincas Borba, quem era Quincas, o que ele refletia. O cachorro Quincas Borba é o reflexo do homem Quincas Borba. Ora, nós temos aí, por exemplo, também esse outro dado interessante, essa outra visão interessante, que é o casal pária, o jogo de interesses. E Machado cita em O Espelho exatamente uma figura que está muito ligada aos valores do dinheiro. Então note bem, o jogo de interesses, este jogo simples e claro de interesses. Então, Machado faz, na verdade, uma análise bastante crítica desta sociedade da cidade do Rio de Janeiro, e como o Rio de Janeiro era a síntese do Brasil, ele faz exatamente uma análise dessa sociedade brasileira, e por extensão da sociedade do mundo todo, e por extensão do próprio ser humano. Ora, numa sala, numa velha sala, como diria o velho Machado em outras narrativas, trastejada, trastejada de seus elementos, não só elementos físicos, mas elementos metafísicos. 4, 5 homens conversam sobre este lado metafísico da vida. E Jacobina, ao entrar dentro desse contexto, diz exatamente que ele não gosta, não vai discutir metafísica. Ele vai discutir um assunto, contar-lhes um assunto que ocorreu com ele. O que teria ocorrido com este Jacobina? Um homem simples, um homem simples que ganha o posto de alferes. Ele vai ganhar o posto de alferes, vai ser nomeado alferes, e evidentemente o que é um alferes? É um subtenente, na nomenclatura de hoje. Ele evidentemente ganha um destaque. E veja bem, ao visitar a sua tia, ele se vê diante do espelho, um espelho de cristal, um espelho importante que talvez tivesse pertencido a alguém da corte, e que a sua tia Marculina guardava exatamente com grande amor e devoção o espelho. Esse espelho é exatamente
é exatamente o reflexo deste alferes. Ele fora para a casa da tia, a tia até o convidou, porque ele agora é um alferes. Né? Ora, figura importante, os escravos da fazenda o tratavam de Inho Alferes. Perceba que aí é uma coisa interessante. Jacobina deixou de ser Jacobina para ser o alferes. Inho Alferes. O senhor alferes. Então, é a alma externa que dominou a alma externa. É o jogo da aparência. Porque Jacobina não era nada, ele não era ninguém, ele era pobre. A sua farda teve que ser arrumada pelos seus amigos que fizeram uma coleta para comprar a sua farda. Mas a partir da farda, ele se reconhece, ele passa a ser uma figura realmente importante. Ele passa a ser exatamente o senhor alferes. E tão importante, a tia Marculina o convida para passar uns dias no seu sítio, simples sítiozinho da tia. Mas, espera aí, ela estava recebendo o alferes. Todos na região vão discutir o alferes. Perceba o jogo das aparências. Perceba como o Machado vasculha a alma humana. Ou seja, ele não é mais o Jacobina, ele é o reflexo do que a sociedade vê. E nós temos muito isso, né? O que a sociedade vê? A sociedade vê a sua aparência. A sociedade vê o seu estereótipo, vê o seu externo, não vê o seu interno. Jacobina é, pois, esta grande representatividade do jogo das aparências. Como fazia uma correlação com Quincas Borba, o jogo das aparências, porque Pedro Rubião de Alvarenga, na realidade, ao receber a sua herança, ele vai viver, a herança que era o Quincas deixou para ele vai exatamente viver do jogo das aparências. Ou seja, a sua alma externa. Ele não tinha substrato da alma interna para sustentar aquilo da alma externa. 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora, entre a cidade com as suas agitações e aventuras e o céu, em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas. É um fato interessante. Mas vamos a algumas explicações do livro. Interessante esse dado, né? 4 ou 5 cavaleiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. 3 ou 4. Talvez aí ele esteja se lembrando, né, da velha casa do Morro de Santa Teresa, onde acontecia isso. Aconteceu esses 4 ou 5 cavaleiros aleatórios, né? Veja como Machado distribuía o assunto, né? Aleatoriamente, né? 3 ou 4 discutiam, sem muito ter o que fazer, né? A idade? Também 40 ou 50. Né? 4 ou 5, 40 ou 50. Perceba esse jogo. Muito bem. Desencadeia-se no texto, então, a duplicidade, né? Um turvamento de imagens, né? Entre a cidade, diz o texto machadiano, entre a cidade com as suas agitações e aventuras e o céu, em que as estrelas pestanejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada. Estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas. Investigadores. Entre a cidade e o céu, faz lembrar, né, um velho pensamento de alusão do grande William Shakespeare. O grande William Shakespeare. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia.
Olha a citação, olha onde Machado vai buscar exatamente o sustentáculo da sua narrativa. E assim ele o fará com vários outros elementos dentro do contexto da narrativa de O Espelho. Ora, se ele narra O Espelho com citações, significa que ele espelha a sua obra exatamente nos outros grandes autores, nos outros grandes, como Camões, que ele cita Camões, né? Como Cromwell, o grande Cromwell e o grande ditador romano César Augusto. Então, veja bem, ele espelha. Então, tudo é um espelho dentro do contexto da realidade. Hoje, quando nós falamos tanto em espelhar-se no outro, né? Em tomar a posição do outro, né? Exatamente para sentir, né, na alma interior aquilo que é a vivência dentro do contexto da alma externa. Para não cometermos deslizes e, evidentemente, cometermos deslizes sociais, como preconceitos. Né? Então, isto é um dado interessante dentro do conceito da sociedade que Machado analisa do Brasil do século XIX. Tão profundo Machado que, quanto ao espelho, seria muito plausível que algum autor contemporâneo o escrevesse também. Bom, mas segue o velho Machado na sua narrativa, na sua saga pelo Morro de Santa Teresa, né? Muito bem. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Ele tira espelhado exatamente em William Shakespeare, o grande bardo inglês. Ótimo, né? E ele analisa essa história metafisicamente falando dos dados da metade da laranja. Jacobina define a alma metaforicamente ou metafisicamente falando como uma laranja. Cada criatura humana traz duas almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também há pouco o Voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida como a primeira. As duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há não raros, em que a perda da alma exterior implica a de existência inteira. Laranja. Utilizando-se da criação literária para expor os seus argumentos e melhor esclarecer, né? Ele usa desse dado da laranja, meiar a laranja, cortar a laranja ao meio e colocar as duas partes uma frente à outra, significa que nós temos o quê? O reflexo de uma na outra. A alma exterior olhando para a alma interior e vice-versa. Mas as duas partes são iguais, bastante iguais, totalmente iguais. Se acopladas, evidentemente se juntam e se fecham, formando uma única laranja. Será que a alma humana faz isso? Ele usa de um exemplo, falando de Shylock, o personagem de um mercador de Veneza, mais uma vez, numa citação de William Shakespeare. A alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal. É um punhal que me enterras no coração. Vejam bem esta frase. A perda dos ducados, alma exterior, era a morte para ele, alma interior. Então você pode conferir na página 346. Está lá, né? Com maestria, o velho gênio, bruxo do Cosme Velho,
Traz a peça do William Shakespeare, a cena que mostra a verdadeira alma de Shylock, um judeu que no auge da sua avareza prefere a morte da filha a perder as suas pedras preciosas ou seus ducados, seu dinheiro. Veja bem, que ele dá valor ao material, ele dá valor ao externo, não ao interno. Quer dizer, esta é a grande análise machadiana, essa é a grande análise de Jacobina. A alma interna, a alma externa. Ora, tia Marculina, quando chama Jacobina para ficar em casa, ela está preocupada com a alma externa. Todos vão falar: nossa, o Alferes se hospedou na casa da casa de Dona Marculina. A sociedade vai falar, ela vai acender o posto social, mas existe a alma externa e a alma interna. E a alma interna, e o interior do indivíduo? Onde está o espelho? Está lhe faltando esse espelho. É exatamente esta alma, este jogo de almas internas e externas que Machado de Assis analisa com clareza, com todo aquele fio da sua ironia em O Espelho, e coloca na perfeição do personagem Jacobina. Muito bem, ótimo. Então, ele analisa com essa maestria que o Shylock quer perder a filha. Para ele, a filha não tem menor valor. Para ele, vale muito mais os ducados e as pedras preciosas. Ou seja, o material. E aí fica a velha pergunta. Tinham velhas marchinhas carnaval do tempo do velho Machado. O que se leva dessa vida? É o que se bebe, o que se come, ai, ai. O que se leva desta vida? Tudo que se amealhou de bens? Material externo? Ou se leva exatamente a alma interior? E se em algum lugar tivermos que apresentar contas a alguém, não será da alma exterior, mas da alma interior que carregou aquilo que a alma exterior fez. Machado. Esse velho Machado. Este velho Machado sempre nos causa reflexões profundas no alto da sua ironia. Agora, é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes como a pátria. A pátria absorve a alma do cidadão, com a qual disse o Camões que morria, e o poder que foi a alma externa de César e de Cromwell. São almas enérgicas e alusivas, mas há outras, embora enérgicas, de natureza mutável. Muito bem. Ele alude aí aos Lusíadas, e alude aí exatamente, ele alude aí aos Lusíadas, e alude também claramente a Luís de Camões, e a figura de Dom Sebastião, né? O encoberto, como diria Fernando Pessoa, em mensagem. Em mensagem, diria exatamente Fernando Pessoa, sobre o encoberto, né? Exatamente. Muito bem. Obra que exalta a figura desse português. Cromwell e César viveram e morreram como tiranos, embora sempre recusaram o título de rei, mas sempre foram tiranos e soberanos, onde a alma externa impunha a alma interna de cada um. Muito bem. Grande Machado de Assis. Grande Machado de Assis. Muito bem. Para o personagem narrador, não basta apenas explicar ou narrar o fato. Do relógio parecer mais a eternidade e a estabilidade do tempo naquele momento. O relógio revelava para Jacobina tal angústia,
mediante a solidão, e com ela a impossibilidade de ser o alferes, perdendo sua alma exterior. É o conto exatamente do nosso querido Jacobina, falando do tempo que passa. Quem é o Jacobina no tempo? Quem é o Jacobina diante do relógio? Never, forever. Never, forever. Ou forever, never. Exatamente a mesma caracterização para representar o pêndulo do relógio de tia Marculina que marcava o tempo. Never, forever, forever, never, never, forever, forever, never. E tic, e tac, e tic, e tac, e never, forever, forever, never, never, forever, forever, never. Interessante Machado, né? Interessante Machado ao buscar exatamente estas coisas, né, da vida comum, para representar exatamente o que é esta vida vivida e mal vivida, da alma interna e da alma externa, da correlação das metades das laranjas. Machado narra esse trecho com esta precisão. Quando muitos anos depois, em uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei com este famoso estribilho: Never, forever, forever, never. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio de tia Marculina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. É o tempo falando com você, o tic-tac do relógio, o pêndulo do relógio. É o tempo falando, é o tempo externo falando com a alma interna. E o que nós temos feito no tempo, tanto externa quanto internamente? Reclamado, com certeza, porque é uma das coisas que nós, seres humanos, mais fazemos, é reclamar. Reclamar de tudo. Nada tá bom para a alma exterior, para confortar a alma interior. Caprichos, arrogâncias e prepotências. É isso. É isso que o Machado critica, é isso que o Machado analisa. Com a perfeição do seu realismo psicológico, ele analisa exatamente esta alma humana. Ele observa esse dado da alma humana, esta solidão que nos mata como a batida do relógio. Never, forever, forever, never. Acho que posso explicar o fenômeno, o sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior. Deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos, que me elogiavam, o garbo que me chamavam alferes. No sonho, a realidade talvez não seja tão profunda assim. Fica claro que Machado conhece aí nesse trecho a importância do que Sigmund Freud, o grande Sigmund Freud, definiria como inconsciente e a relação disso com os sonhos. O momento maior da tensão do conto, no qual o personagem Jacobina se sente perdido no tempo e espaço pela eternidade do tic-tac do relógio. O narrador utiliza-se da citação de O Barba Azul de Charles Perrault. No conto francês, a esposa do Barba Azul não consegue conter sua curiosidade e entra no único aposento em que o marido a proibira de entrar.
a proibira de entrar. Não consegue conter essa curiosidade, portanto. Quando sai em viagem, ele saiu em viagem e deixou proibido. E também na história francesa, um momento de maior tensão para a personagem que se vê perdida, com o regresso do marido, que descobre que ela entrou no aposento proibido. Sem chance de continuar viva, ela espera ansiosamente pela chegada dos irmãos para que a salvem da morte. E chama incessantemente pela irmã Sor. Anne, Sor Anne, ne vois-tu, bienvenue. E tal qual como a lenda francesa na espera angustiante de Jacobina, ele não via nenhum sinal de regresso. Portanto, enquanto a moça da lenda francesa via o sol que cintilava e o capim que verdejava, no conto de Perrault, Jacobina, quando muito via negrejar a tinta e alvejar o papel. O tempo. O tempo é o segundo elemento fundamental dentro desta narrativa de Joaquim Maria Machado de Assis. A alma e seu tempo, o tempo e sua alma. Forever, never, never, forever. Grande Joaquim Maria Machado de Assis.